Hoje, às 9h30 da noite no Maracanã, tem o segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, Fluminense e América de Cali, no nosso Maracanã. É o campeonato mais viável para toda a torcida nessa temporada, né? Eu acho que é o sonho de boa parte da torcida do Fluminense e de toda a torcida do Fluminense. Acho que da mesma forma que a gente tinha a Libertadores engasgada de 2008, a gente ainda tem aquela Sul-Americana de 2009 engasgada. E na noite de hoje é classificar, é entender que faltam nesse momento 6 jogos para o Fluminense levantar uma taça. Então é importante demais o jogo de hoje. Então a gente vai falar de tudo isso nesse pré-jogo de Fluminense e América de Cali, logo depois da vinheta. Roda a vinheta aí, Lucas. Antes de começar esse pré-jogo, vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal e deixa o like, tá? Se você não é inscrito, clique em inscreva-se aqui embaixo, que ajuda muito para a gente bater 15 mil inscritos. E se você já é inscrito, deixa o like, por favor. Vamos lá, o Fluminense segue fazendo história nessa Copa Sul-Americana, né? O Fluminense foi o único time brasileiro a passar na primeira posição e não ter que participar dos playoffs ali, né? Contra quem veio da Libertadores. E também o Fluminense foi o único time a ganhar fora de casa nessa primeira rodada das oitavas. Todo mundo que jogou em casa ganhou, e o Fluminense foi o único que jogou fora e ganhou. E sempre com aquela sensação que dava para jogar mais, seja na fase de grupos, como nesse primeiro jogo das oitavas de final. É uma sensação como se a gente estivesse tipo, na terceira marcha, assim, dá para passar mais, mas o Fluminense parece que não precisa. E a gente espera que hoje, no Maracanã, até pelo torcedor que vai no Maracanã hoje, não tenha essa sensação. Que hoje no Maracanã, a gente, além da classificação, tem a sensação de jogar bola, de entregar o máximo, que eu acho que é isso que a gente quer, até porque além do título, que é um título que a gente quer muito, como eu já falei na abertura aqui desse pré-jogo, ainda vale 3,9 milhões de reais. Eu achei que era mais, você também achou que era mais, né? Então vamos focar no título, que é o mais importante nesse momento, não que eu esteja menosprezando 4 milhões de reais, mas não é um campeonato que paga tanto, então vamos focar no título, que é muito importante. Mas, para levantar essa taça, a gente vai ter que se classificar hoje contra o América de Cali, que é nosso adversário, que é fraco, a gente vai falar disso agora, tá? Vamos falar um pouco do nosso adversário. Vamos lá falar sobre o América de Cali, né? No nosso histórico contra o América de Cali só tem o último jogo, o jogo da semana passada, então é um jogo, uma vitória, não tem muito o que falar, né? E eu vou fazer um resumo aqui, até porque eu já fiz isso no primeiro jogo contra o América de Cali lá na Colômbia, então eu vou fazer um resumo aqui bem rápido de quem é o América de Cali até agora nessa Copa Sul-Americana, né? O América de Cali pega um grupo com Huracan, Corinthians e Racing do Uruguai, ganha um jogo apenas do Racing do Uruguai e empata os outros 5 jogos, né? Então o time que só tem uma vitória e passa na segunda colocação. Isso leva ele para jogar os playoffs, joga contra o Bahia joga os 2 jogos com o time reserva, empata em 0-0 na Fonte Nova e ganha de 2-0 em Cali. São placares meio mentirosos. Meio não, né? O primeiro é totalmente, é um 0-0 na Fonte Nova, mais uma vez, com o time reserva do Bahia, time bem mexido, time misto, a gente pode dizer assim, né? Onde o Bahia tem 22 finalizações e o América de Cali tem 2 e o jogo fica 0-0. Isso se chama futebol, você tem que botar a bola na rede. E no jogo de volta tá 1-0 até os 50 do segundo tempo, onde o América de Cali faz o 2-0 e sacramenta a passagem dele para as oitavas para enfrentar o Fluminense. E no primeiro jogo, a gente viu, né? É um time muito ruim. Em 15 minutos, eles fizeram um gol contra, né? Samuel Xavier dá um lançamento de cabeça, o zagueiro faz, e o Canóbio, né, marcando, como sempre, em cima do zagueiro, consegue roubar uma bola e acerta um chutaço. Em 15 minutos, o Fluminense decide a partida. Podia ter decidido a classificação lá, né? Tem uma bola na trave do Canóbio, tem uma cabeçada que o Everaldo não poderia perder aquela cabeçada, vamos ser sinceros assim, é uma bola que o centroavante não pode perder. E no último lance do jogo, um dos últimos lances do jogo, assim, a gente toma um gol e tem um pouco de azar, né? O Freitas vai para fazer uma falta e matar a jogada na lateral, ele faz a falta, o jogador cai, ele levanta e do nada o jogador baixa o espírito do Messi nele, ele dá um passe de letra, o jogador da América de Cali cruza para a entrada da área e o jogador acerta o chute, assim, passando para o jogador do Fluminense e entrando no canto. Esse é o único lugar que ele poderia colocar aquela bola e aí 2-1 e o confronto fica em aberto. Porém, fiquei aberto pela matemática, porque quando a gente para avaliar, o Fluminense tem muito mais time e é muito favorito para classificar hoje, para ganhar o jogo hoje, né? E para classificar, então, já que o Fluminense tem o direito do empate, então não vou nem... O Fluminense é muito favorito. Vale a gente comentar que eles botaram 5 mil pessoas aqui, né? Esgotaram o setor visitante, vai ter muito colombiano no Maracanã. Assim, é muito, vamos combinar que é muito pelo Rio de Janeiro, né? Uma boa viagem no Rio de Janeiro também, assim. Então isso faz encher ali o setor visitante.
Mas legal, botaram uma galera aqui, parabéns a eles, vão ver um espetáculo do Fluminense hoje à noite no Maracanã, né? Falando sobre o time deles, se eu tivesse que jogador em destaque, o destaque é a zaga deles, que é horrorosa, o destaque é negativo, não tem jogador de destaque positivo. E um jogador conhecido é o Lucumi, é aquele mesmo do Fluminense, você tá perdido? Ele jogou o último jogo, foi titular, isso mostra o nível do nosso adversário, né? Se a gente for pensar sobre, eu sempre gosto de brincar aqui no pré-jogo, fazer um jogo histórico, só tem um jogo, né? E não foi muito histórico. É lá que o Fluminense entra em campo para buscar umas oitavas e para buscar umas quartas de final da Copa Sul-Americana. E aí o Fluminense conta com a sorte e faz um gol contra. Na verdade não, né? Ganha um gol contra. E aí logo depois Canóbio, com muita raça, rouba uma bola. Posso ficar aqui, mas o último jogo foi um jogo histórico. Mas eu espero que vire histórico, tá? Eu espero que isso aqui seja um título do Fluminense, que a gente vai lembrar desse jogo contra o América de Cali, tanto em Cali como o jogo de hoje à noite, tá? Enrolamos muito, falei 3 minutos aqui no América de Cali, que é o máximo que eu consigo falar, mas vamos falar de Fluminense, que a gente fala com mais calma, que a gente entende um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá falar do Fluminense, como o Fluminense vem a campo, o Campinho tá aqui do lado aparecendo provável time do Fluminense hoje. Você já deixou o like e já se inscreveu, né? Só pra eu ser chato um pouquinho aqui, pedir pra vocês dar essa moral pro canal Gol de Barriga, tá bom? Vamos lá! Fluminense vai em busca do seu 7º jogo invicto hoje. Lembrando que o Renato tem a volta do Nonato pro jogo de hoje. O Keno, que saiu contundido no último jogo, treinou normalmente. E também o Freitas, que estava suspenso no Brasileirão, volta hoje, tá? O provável time que vai a campo hoje é Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Manuel, René, Martinelli, Bernal, Nonato ou Ganso, né? Canóbio, Kevin Serna e Everaldo. Esse é o provável time. Falarei de 1 a 1 aqui nesse momento, ele vai aparecer aqui do meu lado e a gente troca essa ideia. Começando com ele, Fábio, que vai fazer história hoje. Hoje ele entrando em campo no Maracanã, deve ter uma homenagem do Fluminense, a informação que a gente tem é que deve ter alguma homenagem ali do Fluminense no Maracanã. A gente está falando do jogador que mais entrou em campo na história, o jogador com mais partidas da história do futebol, não é do Fluminense, não é do Campeonato Brasileiro, é da história. Então a gente está vendo a história acontecer usando a camisa do Fluminense em alto nível. Não é que ele está forçando para isso. É um dos melhores goleiros do Brasil, se não o melhor, e assim, muito regular. Então temos um puta goleiro no nosso gol. Na lateral direita, Samuel Xavier. Cara, vai parecer maluquice que eu tô falando, que o Fábio é um dos melhores goleiros do Brasil na atualidade, e Samuel Xavier, para mim, o melhor lateral direito do Brasil na atualidade. E vive um bom momento. O lançamento que ele faz contra o Fortaleza na matada do Kevin Serna no primeiro gol é um absurdo. É um cara que apoia muito. Acho que a torcida não valoriza o Samuel como ele deveria ser valorizado. No último temporada, fez uma temporada ruim, como 90% do nosso time. Mas 22, 23 e 25, sempre brigando lá em cima. E para mim, hoje, o melhor lateral direito do Brasil, tá? Na zaga, a gente tem Manuel e Freitas. Os dois vão aparecer juntinhos aqui, tá? Assim, a gente precisa ser honesto. Quando a gente descobriu que ia jogar as Copas com Manuel e Freitas, eu, você, minha mãe, meu pai, meu filho, todo mundo ficou meio tenso. Mas até agora tá entregando super ok. Tá acabando essa fase já, Thiago Silva e Ignacio já estão treinando, foi se trouxe o Hugo Rabelo pensando em Brasileirão, tem o Davi Schwindt, então assim, estamos passando, acho que o jogo de hoje dá uma definida nisso, até porque a previsão de volta de Thiago Silva e Ignacio é contra o Bahia nas quartas da Copa do Brasil na semana que vem. Então, né, foi melhor do que a gente imaginava, mas ainda falta hoje, não vamos elogiar tanto porque ainda falta hoje, né? Na lateral esquerda, René. Esse precisa um alerta, um emoji de alerta aparecendo aqui agora, o Lucas, perto do René. Dei trabalho pra você, né? Problema seu também. René sempre defendi muito, cara. A galera até pegava no meu pé, porque eu pegava no pé do Fuentes ali. Acho que o René, até essa lesão, vinha fazendo um bom ano no Fluminense, mas os últimos 3 jogos, o René, desde a volta, complicando muito. Contra o América de Cali, contra o Bahia e contra o Fortaleza, jogos muito ruins do René. A gente tomou os 3 gols contra o Bahia, o gol contra o América de Cali e o gol contra o Fortaleza, todos são do lado do René. Não é que ele tá paçocando e entregando a bola, mas tá jogando mal e tá marcando muito mal. Então o René precisa acordar pra vida, porque não tá jogando bola como vinha jogando. Então temos um alerta em relação ao René, tá bom? Na volância a gente tem Hércules, que não jogou o último jogo, e Martinelli. Vou deixar os dois juntos aqui, tá? Hércules e Martinelli, assim, os dois sabem jogar, os dois marcam bem, os dois vivem grande fase. Acho que o Bernal brigaria muito por essa titularidade, mas acho que os dois são... É difícil, eu entendo os dois serem titulares. Eu gosto do Bernal de camisa 5 e soltar mais o Martinelli e o Hércules, mas entendo os dois serem titulares, os dois merecem. São dois jogadores que sabem jogar bola, que pisam na área, que finalizam. Então são 2 grandes volantes que a gente tem, tá? O Martinelli,
o jogador que mais jogou com a camisa de Xerém, que subiu de Xerém, com a camisa do Fluminense, vocês entenderam, né? E aqui, camisa 10 é a dúvida que a gente tem. O Nonato ou o Ganso? Eu iria de Ganso. O Ganso, para mim, fez uma boa partida contra o Fortaleza. Eu, quando acabou o jogo, nem achei que ele fez uma... Achei que foi uma partida ok. E fui olhar os melhores momentos se o Ganso joga mais que ok. Ele joga bem contra o Fortaleza. Hoje, contra o América de Cali, pensando na fragilidade do adversário e pensando no Maracanã, eu iria de Paulo Henrique Ganso como titular. Acho que o Renato vai de Nonato. Mas eu iria de Paulo Henrique Ganso. O Nonato também não compromete. Mas eu acho que é um jogo que a gente precisava de estar mais com a bola, de tentar mais. Eu iria de Paulo Henrique Ganso, tá? Na ponta direita, a gente tem Kevin Serna, um dos melhores jogadores dos últimos jogos do Fluminense. Deu 2 assistências no último jogo, jogando muito. Tá no momento Cristiano Kevin Serna, jogando pra cacete. A torcida tá com ele. Do outro lado, Canóbio. Esse é um que a gente bateu muito, que a gente precisa dar o braço a torcer. Que nesse momento, mais uma vez, sempre sendo chato e repetitivo, vamos tirar o valor que pagamos no Canóbio. Pensando só no jogador, muito útil, ajuda muito na marcação, principalmente lá na frente. Tanto que a gente faz um gol na ida, ele roubando uma bola, mas tem feito gol, tem 9 gols na temporada e 2 assistências. Mais gol que muito atacante por aí, tá? Então vive um bom momento o Canóbio. E na frente, Everaldo. Acho que no jogo contra o América de Cali deveria ter matado a partida. Acho que foi o primeiro jogo desses últimos 5, 6 jogos que a gente tem um centroavante que a gente pode questionar um jogo, foi o do Everaldo contra o América de Cali. Eu, até o jogo contra o Fortaleza, estava aceitando que o Everaldo era titular e Germancano na reserva. Nesse momento, eu iria de Germancano como titular e Everaldo na reserva, tá? Não acho um absurdo a escalação do Everaldo hoje, mas eu iria de Germancano como titular pelo grande momento de 19 gols na temporada. Espero que o Everaldo hoje faça 5 gols, tá? Mas essa é a minha opinião. Eu estou aqui no pré-jogo para dar a minha opinião, né? Então, e no banco, Renato Gaúcho. Precisamos falar sobre o Renato Gaúcho, né? Desde que ele chegou no Fluminense, tá entre os 4 técnicos melhores de aproveitamento, né, do futebol brasileiro. Na verdade, entre os 3. Ele está atrás só de Abel Ferreira e de Felipe Luiz, que tem uma média de 70% mais ou menos de aproveitamento. E ele está junto com o Leonardo Jardim ali do Cruzeiro, os dois com 60% de aproveitamento. Se você parar pra... E ele até um pouco na frente do Leonardo Jardim, tá? Se você parar para analisar o investimento que tem Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo nessa temporada, Renato faz um ótimo trabalho. A gente está em 6 jogos de invencibilidade, e Renato vem fazendo um ótimo trabalho no Fluminense. Estamos muito vivos nas 2 Copas e estamos brigando ali na 6ª posição, brigando pelo G6 do Brasileirão. Então Renato vive um bom momento. As coletivas são meio chatas, né? A gente precisa concordar com isso, mas de resto, estou fechado com o Renato Gaúcho, tá? Só para não passar a informação aqui errada, o Ancelotti do Botafogo e o Crespo do São Paulo tem um aproveitamento quase igual ali o do Leonardo Jardim e o do Renato Gaúcho, mas são 10 jogos só, né? O recorte é muito mais curto. Então, acho justo eu falar que ele só está atrás de Abel e de Felipe Luiz, com um elenco muito pior, tá? Dito tudo isso, gosto da escalação de hoje. Vamos falar das apostas por hoje, que vive um grande momento na KTO, tá? Quero informar isso. Vamos à minha aposta para a partida de hoje, tá bom? Fluminense muito favorito, como vocês estão vendo aqui, ou aqui, onde o Lucas quiser. Lá ele pra caramba, né? Aqui. Eu vou me estender muito, não. Fluminense muito favorito, pagando 1,57 e o América de Cali pagando 6. Então, Fluminense bastante favorito. Meu palpite, vem comigo, tá? Fluminense fazendo 2 gols na partida, mais de 1,5 gols. É só o Fluminense colocar a bola 2 vezes ali na rede, tá pagando 1,91, achei uma odd de muito valor. A zaga é muito fraca, a gente vai estar jogando em casa, nossos atacantes vivem em boa fase, então acho que 2 gols é algo muito palpável pro Fluminense, pagando 1,91. Lembrando, o link tá aqui na descrição, você clicando e fazendo seu cadastro ajuda muito toda a equipe do Jornada, inclusive, principalmente porque eu estou falando para vocês, o canal Gol de Barriga. Então clica, faz seu cadastro, mas aposte com responsabilidade, não vai inventar de apostar o que você não pode perder, e para maior de 18 anos, tá bom? Vamos apertar a mão? Combinado? Vamos falar a reta final do vídeo aqui, o próximo assunto. Vocês sabem quem vai apitar hoje? Alex Herrera, venezuelano. Vocês sabem quem é ele? Também não sabia, não. Fui dar uma olhada, apitou 5 jogos do Fluminense, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Apita a nossa derrota pro San José esse ano, aquele jogo totalmente reserva, né? E ele apita Fluminense, eu passei raiva, tá? Fazendo esse jogo aqui, deixa o like por causa disso. Eu fui reassistir o jogo que ele apita, que é Fluminense e Barcelona de Guayaquil, quartas de final da Libertadores de 2021, aquele jogo no Maracanã sem público. Por acaso eu estava lá, apesar de estar sem público, eu estava trabalhando na Flu TV.
vi o jogo na arquibancada ali, junto com o Vitor Canedo, que estava ali também como imprensa ali cobrindo esse jogo. Tem uma expulsão, um jogador dá uma porrada no Samuel Xavier e é expulso no meio do segundo tempo. Aí ele marca um pênalti pro Barcelona de Guayaquil. Eu queria falar que o Gabriel Teixeira, apesar de ter feito o primeiro gol, ele perde o gol que eu relembrei e me irritou muito. Ele dribla o goleiro e perde um gol que me irrita. Voltando, tem um pênalti que o Nino ali faz o pênalti realmente no jogador, achei que foi pênalti, e logo no final ele marca um pênalti também no último lance, que o Fred bate e faz gol, que é um pênalti no Abel Hernandes. Ele vai levantar a pé para disputar uma bola e toma uma pancada. Achei pênalti também. Confesso que não lembro de reclamar muito do juiz, lembro de reclamar muito do Marcos Felipe e do Gabriel Teixeira nesse jogo. O Nino também, se não me engano, mas é que eu não gosto de reclamar do Nino, porque o Nino é ídolo pra caralho, não vou reclamar não. Então vou deixar quieto, eu vou passar um pano pro Nino aqui, tá bom? Galera, hoje às 7h30, pré-jogo aqui no canal Gol de Barriga, em todos os canais do Grupo Jornada. Pô, conto com vocês para assistir aqui com a gente. Ativa o sininho aqui de notificação para pitar, para você não esquecer. 7h30, 2 horas de pré-jogo, equipe completa. Eu, Gabriel Amaral, Vitor Lessa, Esté, Rafael Siqueira, Cauã Tinoco, Ascurra, Letícia 1, Letícia 2. Equipe completa para fazer a transmissão da Sul-Americana direto do Maracanã. Depois tem transmissão do jogo, depois tem pós-jogo. Dá uma oportunidade, tá? Pra gente, pra ouvir aqui. Vai ver na televisão? Vê na televisão. Aqui é adiantado, você vai ter que dar um pause aqui, porque a gente vai estar um pouquinho à frente. Dá um pause, só ver o cronômetro para bater certinho. Pô, e ouve a narração com a gente, ouve o pré-jogo com a gente. Dá essa oportunidade, tá bom? Deixa aqui no comentário quem faz o primeiro gol do Fluminense hoje. É o pedido que eu faço para vocês, para ver que você chegou até o final do vídeo, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!